Vivemos em um universo imensamente vasto, repleto de estrelas, planetas, buracos negros e estruturas que se estendem muito além da nossa capacidade de observação. Diante dessa grandiosidade, uma pergunta fundamental acompanha a humanidade desde seus primórdios. Afinal, como o universo surgiu? Seria ele o resultado de processos naturais, regidos por leis físicas e eventos aleatórios ao longo do tempo? Ou haveria por trás de sua existência uma causa intencional, responsável por estabelecer as condições necessárias para que tudo o que conhecemos pudesse existir? Para alguns, o universo é fruto de uma cadeia de eventos naturais, onde a partir de condições iniciais específicas, a matéria evoluiu ao longo de bilhões de anos, culminando no surgimento de estruturas complexas, incluindo a vida. Para outros, a própria existência dessas condições levanta um questionamento mais profundo. Por que o universo possui exatamente as propriedades que permitem sua estabilidade e complexidade? Essa perspectiva sugere que a realidade pode não ser apenas o resultado de processos cegos, mas sim de uma causa que transcende o próprio universo, aquilo que historicamente tem sido chamado de Deus. Mesmo com os avanços da ciência moderna, áreas como a cosmologia e a biologia ainda enfrentam questões fundamentais em aberto, como a origem do universo e o surgimento da vida complexa. Hipóteses como a panspermia propõem possíveis caminhos naturais, enquanto outras interpretações apontam para a possibilidade de uma origem intencional. Diante disso, surge um debate que não é apenas científico, mas também filosófico. A existência do universo e da vida é fruto do acaso, da necessidade ou de um propósito? Diante da questão sobre a origem do universo, um dos argumentos mais discutidos na filosofia contemporânea é o chamado argumento cosmológico, amplamente defendido por pensadores como William Lane Craig. Number one, the cosmological argument. The question of why anything at all exists is the most profound question of philosophy. The philosopher Derek Parfit says, "No question is more sublime than why there is a universe, why there is anything, rather than nothing." Typically, atheists have answered this question by saying that the universe is just eternal and uncaused. But there are good reasons, both philosophically and scientifically, to think that the universe began to exist. Philosophically, the idea of an infinite past seems absurd. Just think about it. If the universe never began to exist, that means that the number of past events in the history of the universe is infinite. But mathematicians recognize that the existence of an actually infinite number of things leads to self-contradictions. For example, what is infinity minus infinity? Well, mathematically, you get self-contradictory answers. This shows that infinity is just an idea in your mind, not something that exists in reality. David Hilbert, perhaps the greatest mathematician of the 20th century, wrote, "The infinite is nowhere to be found in reality. It neither exists in nature nor provides a legitimate basis for rational thought. The role that remains for the infinite to play." Esse argumento parte de uma estrutura lógica simples, mas profundamente impactante. Tudo aquilo que começa a existir possui uma causa. O universo teve um início, logo, o universo possui uma causa. A primeira premissa se baseia em um princípio intuitivo e amplamente aceito tanto no senso comum quanto na ciência. Coisas não surgem do nada sem explicação. A segunda encontra respaldo em modelos cosmológicos modernos, especialmente na teoria do Big Bang, que descreve o universo como tendo emergido a partir de um estado inicial extremamente denso e quente, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Se essas duas premissas forem verdadeiras, a conclusão aponta para a existência de uma causa para o universo. No entanto, essa causa não poderia estar contida dentro do próprio universo, já que espaço, tempo e matéria passaram a existir juntamente com ele. Isso leva à ideia de que uma causa que transcende essas dimensões, algo não material, atemporal e extremamente poderoso. Embora essa linha de raciocínio não identifique necessariamente essa causa como sendo o Deus das tradições religiosas, ela levanta a possibilidade de que a origem do universo esteja além das explicações puramente físicas.
Entretanto, mesmo que se admita a existência de uma causa para o universo, surge uma questão adicional igualmente importante. Por que o universo possui exatamente as características que possui? Por que as leis da natureza e as condições iniciais são tais que permitem a formação de estruturas complexas, como galáxias, estrelas, planetas e eventualmente a vida? É nesse ponto que o debate avança para uma nova linha de argumentação, conhecida como o argumento do ajuste fino, que não busca apenas explicar por que o universo existe, mas por que ele existe da maneira específica que observamos. Muitas vezes, a forma como cada indivíduo interpreta a origem e a existência do universo está profundamente ligada às suas próprias experiências, convicções e referenciais. Para alguns, essa análise parte de uma perspectiva predominantemente religiosa. Para outros, de uma abordagem filosófica ou estritamente científica. No entanto, também há aqueles que buscam uma compreensão mais ampla, integrando diferentes formas de pensamento. Nesse sentido, a filosofia pode servir como instrumento de questionamento, a ciência como meio de investigação e descrição da realidade, e a religião como uma possível fonte de significado e orientação. Essa abordagem não pretende afirmar uma resposta definitiva, mas sim explorar como diferentes perspectivas podem contribuir para um entendimento mais profundo sobre a existência. Quando analisamos o universo sob a perspectiva da física e da matemática, encontramos algo curioso. Sua estrutura é governada por um conjunto de constantes fundamentais, valores numéricos específicos que determinam como as leis da natureza operam. Essas constantes não são escolhidas livremente. Muitas delas não podem ser derivadas de princípios mais básicos e precisam ser determinadas experimentalmente. Em outras palavras, elas simplesmente possuem os valores que possuem, e esses valores definem desde a intensidade das forças fundamentais até o comportamento das partículas que compõem toda a matéria. Entre essas constantes estão as grandezas como a constante gravitacional, a constante cosmológica e a constante da estrutura fina, que regula a intensidade da interação eletromagnética. Juntas, elas estabelecem os parâmetros que tornam possível a existência de galáxias e estruturas complexas no universo. O físico Michio Kaku aponta que o modelo padrão da física depende de diversas constantes desse tipo, cujos valores não são previstos pela teoria, mas simplesmente observados. How do you analyze this fine-tuning? When I was in second grade, my teacher made a statement that shocked me to the core. I still remember it after all these years. She said that God so loved the earth that he put the earth just right from the sun. Not too close, because the oceans would boil. Not too far, because the oceans would freeze. I was floored. That's right. The earth is just right from the sun. Venus does have a scorched surface. Mars is a frozen desert. We are just right from the sun. Then I grew up, and of course now we look at stars and see over 200 dead planets that are too close, that are too far from the mother sun to have liquid oceans. So the solution to the so-called Goldilocks paradox, why is the earth just right from the sun, is answered by the observation that they are dead planets. And as you alluded, now we have this paradox of fine-tuning of the universe. The sun, for example, if the nuclear force were stronger, the sun would have burnt out billions of years ago, and we wouldn't be here having this conversation. If the nuclear force were weaker, the sun would never have ignited to begin with, the earth would never have formed, and we still would not be here to talk about it. So there wouldn't be a problem to solve. Right, because we wouldn't be here to discuss these things. But we are here. Forma semelhante, o astrônomo Martin Rees destacou em sua obra Just Six Numbers que pequeno conjunto dessas constantes é suficiente para definir as propriedades fundamentais do universo. Right. Well, of course, it's important that we have physical laws that we can understand and which apply not just here on Earth, but in the remotest parts of the universe we can observe. And were the universe more anarchic than that, we wouldn't understand it at all. But we do have these physical laws, and they have in them a set of numbers which we can't explain. They're the most fundamental sets of numbers we have. And it's debatable how many there are. I wrote a book where I isolated 6 that I thought were especially important. The first of them was a number which I called n, which reflected the fact that gravity
was a very weak force compared to the forces that hold atoms together. It's nearly 40 powers of 10 weaker than electrical forces. Yes, but that's essential because were gravity much stronger, then we couldn't have a big and long-lived universe. Creatures like us would be crushed by gravity. And so it's only because gravity is very weak compared to the microphysical forces that we have this immense range of scales between the microworld and the cosmos, and this domain of the everyday world, which is huge compared to the microworld, but small compared to the cosmos, where complex entities can exist. So the weakness of gravity is essential for a complex, long-lived universe. O ponto crucial, no entanto, não está apenas na existência dessas constantes, mas na precisão de seus valores. Pequenas variações em algumas delas poderiam tornar impossível a formação de átomos estáveis, impedir a existência de estrelas ou inviabilizar completamente a complexidade necessária para a vida. Diante disso, surge uma questão inevitável: por que essas constantes possuem exatamente os valores que possuem? Essa pergunta marca a transição de uma análise descritiva da ciência para uma reflexão mais profunda, abrindo caminho para o chamado argumento do ajuste fino, que busca compreender se essa aparente precisão é resultado do acaso, de alguma necessidade ainda desconhecida ou de uma possível ordem intencional. Imagine por um instante que fosse possível alterar uma única constante fundamental do universo, mesmo que de forma extremamente sutil. Em muitos casos, mudanças mínimas nesses valores poderiam impedir a formação de átomos estáveis, desestruturar estrelas ou até inviabilizar completamente a existência de qualquer forma de complexidade. De maneira semelhante, se considerarmos o nosso planeta, pequenas variações em suas condições poderiam ter consequências drásticas. A Terra, por exemplo, encontra-se dentro de uma faixa específica de distância do Sol, uma região onde a temperatura permite a existência de água líquida. Alterações significativas nessa posição poderiam tornar o planeta inóspito, seja pelo congelamento ou pela evaporação de seus oceanos. Esses exemplos ilustram uma ideia central: a existência de estruturas complexas no universo depende de um conjunto bastante específico de condições. Mas talvez um dos exemplos mais intrigantes dessa aparente sensibilidade do universo venha da própria natureza da matéria. Em 1928, o físico britânico Paul Dirac formulou uma equação que buscava unificar a mecânica quântica com a relatividade restrita. Ao analisá-la, encontrou soluções que indicavam a existência de partículas com energia negativa, algo que à primeira vista parecia apenas um artefato matemático. No entanto, ao invés de descartar esse resultado, Dirac propôs uma interpretação ousada. Essas soluções poderiam representar partículas reais com propriedades opostas à da matéria comum. Assim surgiu a previsão teórica da antimatéria. Poucos anos depois, em 1932, o físico Carl Anderson confirmou experimentalmente essa ideia ao detectar o positron, a antipartícula do elétron. A partir daí, tornou-se claro que essa simetria não era exclusiva do elétron. Para cada partícula conhecida, deveria existir uma correspondente de antimatéria. Hoje sabemos que antiprótons, antinêutrons e até átomos de antihidrogênio podem existir, como demonstrados nos experimentos realizados no CERN. A existência da antimatéria é, portanto, um fato bem estabelecido pela física moderna. No entanto, essa descoberta levanta um problema profundo. Se as leis da física permitem e até sugerem a existência de matéria e antimatéria em quantidades iguais, por que o universo é composto quase inteiramente por matéria? Segundo os modelos cosmológicos, no início do universo, matéria e antimatéria deveriam ter sido criadas em proporções praticamente idênticas. Se isso tivesse ocorrido de forma perfeitamente equilibrada, ambos teriam se aniquilado completamente, restando apenas a radiação. Ainda assim, observamos um universo dominado por matéria, com galáxias, estrelas e planetas. Isso só é possível porque houve um pequeno desequilíbrio inicial, uma leve vantagem da matéria sobre a antimatéria. Esse desvio extremamente sutil, algo como uma partícula de matéria a mais para cada bilhões de pares, foi suficiente para permitir a existência de tudo que conhecemos. Diante de tudo isso, surge uma questão central: como devemos interpretar essa aparente precisão nas condições que tornam o universo como conhecemos possível? Uma possibilidade é que essa configuração seja resultado de processos naturais, fruto de eventos aleatórios ao longo da evolução do universo. Outra é que esses parâmetros reflitam algum tipo de ajuste,
não necessariamente no sentido mecânico, mas como uma indicação de que as condições do universo não são arbitrárias. Uma forma de visualizar esse problema é por meio de uma analogia. Imagine um sistema com um número imenso de configurações possíveis, mas em que apenas uma pequena fração dessas configurações permite a existência de estruturas complexas, como estrelas, planetas e a vida. Ainda assim, o universo que observamos encontra-se precisamente dentro dessa faixa extremamente específica. Diante disso, diferentes interpretações surgem. Algumas defendem que, mesmo diante de probabilidades aparentemente baixas, o resultado pode ser fruto do acaso, possivelmente combinando com hipóteses como a existência de múltiplos universos. Outros argumentam que essa aparente afinidade entre as leis da natureza e a possibilidade de vida pode ser mais bem compreendida como compatível com a ideia de um princípio organizador ou de uma causa intencional. Nesse contexto, o debate deixa de ser apenas científico e passa a ser também filosófico. Não se trata apenas de como o universo funciona, mas de como interpretamos o fato dele funcionar da maneira que funciona. Assim, o argumento do ajuste fino não impõe uma conclusão definitiva, mas convida à reflexão. A ordem observada no universo é apenas o resultado de processos pessoais ou pode apontar para algo mais profundo sobre a própria natureza da realidade. Para aqueles que adotam uma perspectiva teísta, essa ordem pode ser vista não apenas como coincidência, mas como expressão de uma racionalidade subjacente ao universo. Ao analisarmos o argumento cosmológico e o argumento do ajuste fino em conjunto, percebemos que eles não necessariamente competem entre si, mas podem ser interpretados como abordagens complementares para uma mesma questão fundamental. O argumento cosmológico busca responder por que o universo existe, apontando para a necessidade de uma causa para o seu surgimento. Já o argumento do ajuste fino se volta para uma questão diferente, mas igualmente profunda. Por que o universo existe da maneira específica que observamos? Se o primeiro sugere a existência de uma causa para o universo, o segundo levanta a possibilidade de que essa causa não seja apenas responsável por sua existência, mas também por suas propriedades. Em outras palavras, não se trata apenas de explicar a origem do universo, mas também de compreender por que suas leis, constantes e condições iniciais são compatíveis com a formação de estruturas complexas e eventualmente da vida. Essa leitura não impõe uma conclusão definitiva, mas propõe uma interpretação na qual a existência e a estrutura do universo podem ser vistas como partes de um mesmo problema filosófico. Nesse contexto, a hipótese de uma causa transcendente e de um possível princípio organizador surge não como uma prova, mas como uma tentativa de integrar essas duas dimensões em uma explicação mais abrangente da realidade. Ao longo dessa análise, exploramos diferentes caminhos que buscam compreender uma das questões mais profundas já formuladas. Por que o universo existe e por que ele é como é? Através do argumento cosmológico, somos levados à possibilidade de uma causa para a existência do universo. Já por meio do argumento de ajuste fino, somos confrontados com a precisão de suas leis e condições, que tornam possível a complexidade que observamos. Essas duas abordagens, quando consideradas em conjunto, não encerram o debate, mas ampliam sua profundidade. Eles nos colocam diante de um cenário em que diferentes interpretações permanecem abertas, desde explicações baseadas em processos naturais até a hipótese de uma causa transcendente ou de um princípio organizador. No fim, talvez a questão não seja apenas encontrar uma resposta definitiva, mas reconhecer a complexidade do próprio problema. O universo não apenas existe, ele também se apresenta de uma maneira que nos permite questioná-lo, investigá-lo e refletir sobre sua imagem. E é justamente nesse ponto que a ciência, a filosofia e a crença se encontram, não como respostas finais, mas como diferentes caminhos na tentativa de compreender a realidade em sua totalidade. Se inscreve e até a próxima.